nós sabemos que a nação de Israel foi formada por 12 tribos descendentes dos filhos de Jacó. Um desses filhos se chamava Dan, e ele foi o fundador da tribo dos Danitas. É verdade que a Bíblia fornece poucas informações sobre quem foi Dan, porém, ela registra alguns fatos importantes a respeito da história de sua tribo. Inclusive, baseando-se em algumas dessas informações, há uma interpretação muito antiga dentro do cristianismo que sugere que o anticristo pertence à tribo de Dan. Obviamente, qualquer discussão sobre a identidade do anticristo sempre chama muita atenção e gera especulações sobre a curiosidade das pessoas, como esta história de que o anticristo virá da tribo de Dan. Para entender quem realmente foi Dan e qual a verdadeira história de sua tribo na Bíblia, vamos começar pelo início. Sabemos que Jacó, o pai de Dan, foi casado com duas mulheres, Lia e Raquel. Raquel era a mulher favorita de Jacó, porém, ela foi estéril durante muitos anos. Naquela época, a esterilidade era um problema muito grande, pois, entre outras coisas, podia implicar no desprezo familiar da mulher estéril, numa fonte de vergonha pessoal, num desamparo futuro na velhice pela falta de filhos e até mesmo num símbolo de desgraça e reprovação divina, visto que frequentemente a maternidade era vista como uma prova da bênção de Deus sobre a vida da mulher. No Antigo Oriente Próximo, também havia o costume de que, quando uma esposa legítima não pudesse engravidar, ela poderia recorrer à sua serva pessoal. Na prática, a esposa concedia sua serva ao marido para que ele pudesse gerar um herdeiro através dela. Dessa forma, a esposa oficial se tornaria a mãe legal desse filho concebido através de sua serva pessoal. Basicamente, foi isto que ocorreu, por exemplo, na trama envolvendo Sara e Agar, quando Abraão se tornou pai de Ismael através da serva egípcia de sua esposa, Sara. Raquel, apesar de ser a mulher amada de Jacó, enfrentava a profunda dor da infertilidade. Enquanto Lia, sua irmã e rival, tinha dado vários filhos a Jacó, Raquel permanecia sem filhos. Em um ato de desespero, Raquel ofereceu sua serva Bila a Jacó para que ela pudesse ter filhos através dela. Bila então concebeu e deu à luz um filho, ao qual Raquel chamou de Dan. O significado desse nome tem a ver com a percepção de Raquel de que Deus havia julgado sua causa, ouvido sua voz e lhe dado um filho. A família de Jacó era marcada por tensões e rivalidades. Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes, Lia, Raquel e as servas Bila e Zilpa. Essa estrutura familiar poligâmica gerou ciúmes e conflitos constantes. Dan, sendo filho de uma serva, provavelmente enfrentava uma posição social ambígua dentro da família. Embora fosse reconhecido como um dos filhos legítimos de Jacó, sua mãe, Bila, não tinha o mesmo status que Lia e Raquel. Então, é seguro dizer que Dan cresceu em meio a disputas familiares intensas. A rivalidade entre Lia e Raquel não só afetava o relacionamento entre as esposas de Jacó, mas também influenciava a dinâmica entre os filhos. Dan, junto com seus irmãos, participava das atividades cotidianas da família, como cuidar do rebanho e trabalhar na terra. Essas tarefas compartilhadas tanto promoviam a cooperação quanto inflamavam ainda mais as rivalidades familiares. Uma prova disso foi o episódio em que José, filho de Raquel, foi traído e vendido por seus próprios irmãos. Embora Dan não seja especificamente mencionado como parte daquele complô, o ambiente de desconfiança e hostilidade certamente o afetava. A Bíblia também relata que Dan foi o pai de um filho chamado Hashim ou Suha. Já no livro de Gênesis, encontramos o registro das bênçãos proféticas de Jacó sobre seus filhos. Essas bênçãos falavam do futuro da descendência de cada filho de Jacó na composição da nação. Em outras palavras, profeticamente, as bênçãos de Jacó sobre seus filhos prenunciavam a história das tribos de Israel. Especificamente sobre Dan, a bênção patriarcal de Jacó foi a seguinte: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Os estudiosos têm interpretado essas palavras sobre a tribo de Dan de diferentes formas. A que parece ser a melhor interpretação à luz do texto bíblico diz que as palavras de Jacó descreveram de fato as características apresentadas posteriormente pela tribo de Dan. Por exemplo, na primeira parte da bênção de Jacó, é dito que a tribo de Dan julgaria o seu povo. De fato, por algum tempo, essa tribo executou a justiça entre os filhos de Israel. Inclusive Sansão, um dos juízes de Israel, pertencia justamente à tribo de Dan. Na segunda parte da bênção de Jacó, a tribo de Dan também é comparada a uma serpente traiçoeira que morde os calcanhares do cavalo para derrubar o seu cavaleiro. Isso pode muito bem ser uma referência à agressividade da tribo de Dan e sua tendência ao engano. Embora a tribo de Dan fosse pequena em comparação a outras tribos, ela era muito astuta e perigosa a ponto de atacar mortalmente e sem piedade nações muito maiores.
Isso está em harmonia com as palavras de Moisés em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 22, ao se referir a Dan como um leãozinho que haveria de saltar de Bazã. Após a conquista de Canaã sob a liderança de Josué, a terra foi dividida entre as 12 tribos de Israel. A tribo de Dan recebeu uma porção localizada no centro-oeste de Canaã, adjacente às tribos de Efraim e Judá. Esta área incluía cidades e vilas como Zorá, Estaol e Aijalon. A localização era estratégica, mas também desafiadora, pois os danitas frequentemente enfrentavam conflitos com povos locais mais bem preparados que eles. Inicialmente, a tribo de Dan teve dificuldades em expulsar os habitantes locais e tomar posse completa de sua herança. Juízes, capítulo 1, versículo 34, nos informa que os amorreus empurraram os danitas para as montanhas, não permitindo que descessem ao vale. Esta situação forçou os danitas a buscar alternativas para se estabelecerem firmemente. Devido à incapacidade de dominar completamente sua terra designada, um grupo da tribo de Dan explorou novas áreas para habitação. Em Juízes 18 lemos como eles enviaram espiões que encontraram a terra de Laís, uma cidade quieta e vulnerável no extremo norte de Canaã. Os danitas então atacaram Laís, mataram seus habitantes e renomearam a cidade como Dan, reconstruindo-a a seu próprio modo. Mesmo assim, alguns remanescentes da tribo de Dan permaneceram em seu território original. Uma curiosidade aqui é que, como a cidade de Dan estava no extremo norte, algumas vezes a Bíblia usa a expressão de Dan até Berseba para indicar os limites norte e sul, respectivamente, da terra ocupada pelos israelitas. Na cidade de Dan também foi estabelecido um santuário com um sacerdócio que aceitou se corromper com a idolatria. Naquele tempo, o centro de adoração ficava em Siló, onde ficava o tabernáculo, antes do estabelecimento de Jerusalém como capital política e religiosa no tempo do rei Davi. Mas os danitas resolveram ter seu próprio centro de adoração numa atitude clara de desobediência ao Senhor. O final do capítulo 18 do livro de Juízes descreve como os danitas levantaram um ídolo esculpido que havia sido tomado de Mica e estabeleceram o neto de Moisés, Jonatan, como sacerdote, mostrando assim uma corrupção espiritual profunda. Este desvio para a idolatria teve consequências duradouras. A cidade de Dan tornou-se um símbolo de infidelidade a Deus, marcando a tribo como uma das primeiras a se afastar da verdadeira adoração. Mais tarde, já no tempo da monarquia do reino dividido, o rei Jeroboão I estabeleceu naquele mesmo lugar o culto ao bezerro de ouro, reafirmando a posição idólatra e desobediente de Dan. Desta forma, a idolatria praticada em Dan contribuiu para a divisão e fraqueza espiritual, que levariam eventualmente a nação ao cativeiro e à dispersão das tribos de Israel. A localização estratégica da tribo de Dan, especialmente após sua migração para o norte, fez dela um ponto de confronto frequente com povos inimigos, incluindo os filisteus e outros cananeus. Como já foi dito, Sansão, um dos juízes mais famosos de Israel, era da tribo de Dan, e sua vida foi marcada por confrontos violentos com os filisteus, refletindo assim a luta contínua dos danitas para manter sua identidade e território. Mas de onde surgiu a história de que o anticristo viria da tribo de Dan? A ausência de Dan na lista das tribos seladas no livro do Apocalipse levou alguns teólogos a especularem que essa omissão implica em algo significativo. Uma das teorias para explicar esse suposto significado oculto é a de que o anticristo viria da tribo de Dan. Irineu de Lyon, um dos pais da igreja do século II, parece ter sido um dos primeiros a sugerir essa interpretação. Ele argumentou que a natureza agressiva e traiçoeira de Dan, conforme profetizado por Jacó, poderia apontar para a vinda do anticristo dessa tribo. Adeptos dessa teoria também usam como parte de seu argumento o comportamento idólatra que caracterizou os danitas ao longo da história bíblica e a profecia de Jeremias sobre o julgamento de Judá que diz que, desde Dan se ouvirá o rincho de seus cavalos, Jeremias 8:16 da manhã. Mas a questão é que essa interpretação é muito mais alegórica do que fruto de uma exegese correta dos textos bíblicos. Não há uma passagem sequer na Bíblia que afirme explicitamente que o anticristo virá da tribo de Dan. Essa interpretação é baseada em inferências e conexões temáticas, não em declarações claras das Escrituras. Além disso, as palavras proféticas de Jacó se cumpriram na própria história passada da tribo de Dan. A profecia do profeta Jeremias se referia aos pecados e julgamentos de Judá, pronunciando a destruição que viria de todos os lados nos tempos do cativeiro na Babilônia. Ou seja, não há nada nessa profecia que faça uma conexão com o surgimento do anticristo no final dos tempos. Por fim, a lista das tribos de Israel no livro do Apocalipse que omite a tribo de Dan frequentemente é vista como simbólica, pois faz parte de um texto caracterizado pelo amplo uso de simbologias. Essa omissão de Dan pode refletir questões teológicas ou literárias específicas do texto de Apocalipse e não necessariamente profetiza a respeito do anticristo.
Por exemplo, Dan não foi a única tribo caracterizada pela idolatria. Efraim, a tribo dominante do Reino do Norte, também teve sua história marcada pelo mesmo pecado e, curiosamente, a tribo de Efraim também não foi listada em Apocalipse. Portanto, associar a ausência de Dan à lista de tribos no Apocalipse exclusivamente com o Anticristo pode ser uma simplificação excessiva. O mais provável é que a ausência de Dan e Efraim seja justamente uma censura contra a idolatria, pois, no Apocalipse, o comportamento idólatra é enfaticamente condenado. Vale lembrar que os danitas violaram a aliança ao preferirem outro território à terra que o Senhor lhes deu por herança. Tudo o que os danitas fizeram ao se retirar da terra de sua herança não contou com a aprovação divina. Por tudo isso, alguns intérpretes sugerem que a ausência de Dan no livro do Apocalipse pode simplesmente indicar a severidade do julgamento de Deus sobre a idolatria, bem como uma lembrança da necessidade de fidelidade ao Senhor, servindo como um alerta para todos os crentes. Outro ponto que torna muito improvável qualquer conexão da tribo de Dan com a pessoa do Anticristo é o fato de que as tribos do norte de Israel foram tão dispersadas nos tempos de exílio que não há como traçar uma linhagem confiável de uma tribo específica. Então, quando você ouvir alguém dizendo que o Anticristo surgirá da tribo de Dan, saiba que isto não passa de pura especulação sem nenhum fundamento bíblico. Por isso, em vez de nos fixarmos em teorias incertas, devemos focar naquilo que realmente importa sobre a história da tribo de Dan, a fim de evitarmos os mesmos erros que os danitas cometeram e nos mantermos fiéis ao nosso chamado como seguidores de Cristo. Nesse sentido, a história da tribo de Dan pode nos ensinar sobre a necessidade de vigilância constante contra a idolatria em nossas vidas. Jamais podemos cair no erro de tentar estabelecer uma adoração paralela ao culto ao verdadeiro Deus, assim como os danitas fizeram. Devemos identificar e eliminar qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossos corações, sejam bens materiais, status social ou outras prioridades que nos afastem de nossa devoção exclusiva ao Senhor. A trajetória da tribo de Dan, com suas dificuldades em estabelecer um território e seus desvios subsequentes, também nos ensina sobre a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos de adversidade e tentação. Diferentemente dos danitas, que se afastaram de Deus ao buscar segurança e sucesso por seus próprios meios, devemos confiar na provisão e direção divina, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Por fim, a omissão de Dan da lista das tribos seladas em Apocalipse nos lembra da seriedade do juízo de Deus contra a idolatria e a infidelidade. No entanto, também vemos a graça de Deus em sua disposição para redimir e restaurar. Somos chamados a refletir sobre nossas próprias vidas, buscando arrependimento e renovação, e a viver de maneira que honre a aliança que temos com o Senhor. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história da tribo de Dan e o que você pensa sobre a teoria de que o Anticristo pertencerá a essa tribo.